Olá, falei ontem para vocês que nós íamos trazer aqui alguns vídeos em sequência falando sobre a psicanálise e falando sobre a neuroses, né, que eu descobri que eu tinha na minha vida, né? A psicanálise, ela mudou muito a minha vida. Eu sempre quis fazer psicologia. A psicologia, ela trata, né, o comportamento, a parte comportamental do ser humano. E a psicanálise, ela trata a raiz do problema. A psicanálise, ela trata a emoção, as neuroses, os traumas. Então, quando foi apresentado para mim a psicanálise, eu me apaixonei de primeira. Eu falei, não, eu quero ser uma psicanalista, né? A psicologia, ela é maravilhosa, ela me encanta, né? Cada uma delas tem a sua importância, né? Em uma terapia, a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise. Então eu optei a usar a psicanálise, né, como o principal, né? Então eu tenho muito orgulho de ser psicanalista. Eu estou começando ainda, tem muitos psicanalistas fera por aí, mas eu acredito que eu vou chegar lá, né? Eu quero dizer aqui que o empenho do meu professor William Vicente Borges, do Instituto Ictus, né? Vou estar deixando a descrição, né? Se você quiser procurar, saber um pouco melhor sobre o nosso instituto, foi fundamental na minha vida. Ele foi uma pessoa extraordinária e até hoje ele me acompanha, até hoje eu posso contar com ele, isso é muito bom. Então eu quero dizer que quando foi me apresentado a psicanálise, eu me apaixonei. E aí eu comecei a estudar e comecei a descobrir algumas neuroses que eu tinha. E eu não sabia, nem que eu sempre soube que eu tinha alguns problemas, mas eu não sabia quais. Não sabia, né? Não tinha condições financeiras para me tratar num terapeuta. Então, estudando a psicanálise, para ser uma psicanalista, eu consegui identificar em mim algumas neuroses, né? Alguns problemas emocionais, alguns problemas psicológicos, e eu levava para o meu psicanalista, que é o meu professor, e ele simplesmente confirmava, e ali nós começávamos o tratamento, e foi uma experiência muito boa, e tem sido até hoje uma experiência muito boa estudar psicanálise. Nós estamos fazendo mestrado e não vamos parar por aí. Então eu quero começar falando da minha infância. Eu quero começar falando de uma neurose chamada neurose do abandono, né? Existem várias neuroses. Existe a neurose atual, existe a neurose hipocondríaca, existe a neurose depressiva, existe a neurose de angústia. E hoje, nesse vídeo, eu vou estar falando da neurose de abandono. A neurose de abandono, ela pode ter sofrido um abandono ou uma recusa de amor, né? Quando a neurose de abandono, ela é identificada na pessoa, a pessoa ela pode ter sofrido sim um abandono na sua infância, ou ela pode ter sofrido uma falta de amor, né? Uma recusa de amor. Então, eu identifiquei, melhor dizendo, essa neurose na minha vida, e quando eu identifiquei ela, eu comecei a fazer uma retrospectiva na minha vida. E aí eu voltei no passado. A minha família, ela era muito turbulenta, né? A minha infância foi muito turbulenta, a minha família era muito complicada, meu pai é alcoólatra, minha mãe não tinha uma estabilidade emocional boa, né? Ela nunca pensou muito na família, em nós. E ali, infelizmente, por causa desses problemas, desses fatores, meu pai sempre embriagado, minha mãe tinha que sair fugida de madrugada, e era eu e meu irmão, nós não tínhamos paradeiro, não tínhamos lugares certos para ficar, enfim. Foi muito difícil a minha infância. Aos 9 anos, minha mãe me deu para um casal, e eu lembro que a minha mãe, ela foi me ver na entrada da escola.
E quando eu vi a minha mãe ali, eu corri para minha mãe, abracei, beijei minha mãe, falei, mãe, me tira daqui, mãe, eu quero morar com a senhora. Por mais que aquelas pessoas eram boas, né, e tinha uma vida financeira bem estável, poderia me dar um conforto que minha mãe não poderia me dar naquele momento, eu queria minha mãe. Independente disso, eu queria minha mãe, né? E eu chorando, mãe, me tira daqui, me leva, eu quero ficar com a senhora. Minha mãe vira para mim e fala assim, filha, eu não posso levar você, você vai destruir a minha vida, você vai atrapalhar a minha vida. Minha mãe estava num relacionamento, né, com meu padrasto, e aquilo para mim foi um choque. Ela falou, para de chorar, enxuga essas lágrimas e entra e vai estudar. E eu entrei com aquilo na minha mente, né? Aí, mas por fim, meu pai foi lá, me pegou, fui morar com meu pai, não fiquei com aquele casal. E os anos foram se passando, muitas outras coisas aconteceram na minha vida. E eu lembro que aos 15 anos, aos 14 eu fui violentada. E tentei suicídio, tentei tirar minha vida, né? Na minha família não tinha diálogo, não tinha conversa. E aos 15 anos eu conheci um rapaz. E comecei a namorar com esse rapaz. Então, dos 15 aos 16, nós tivemos um relacionamento muito bom. Ele era o meu refúgio. Ele era o meu mundo perfeito, né? Quando eu estava com ele, tudo que estava em minha volta, os meus problemas, o meu passado, tudo sumia. Era só eu e ele. Nós éramos inseparáveis, né? E um ano depois, por causa de uma mentira boba, eu falei que fui ver um trabalho, não fui ver um trabalho, fui em outro lugar, fui numa igreja, num culto à tarde. E quando eu cheguei lá, ele estava lá e ele viu que eu tinha mentido, que eu não fui ver o trabalho, mas eu fui na igreja. Coisa boba. Mas ele tinha princípio, odiava mentira e terminou comigo. E eu implorei, eu chorei, eu implorei para ele não me largar, não faz isso, não faz isso, não faz isso, porque ele era o meu tudo naquela altura da minha vida, né? E ele me largou, né? Ele me largou. Mas passou-se 24 anos, nós nos reencontramos e nos casamos de novo, e hoje ele é o meu amor, o amor da minha vida. Mas, naquela altura, eu sofri um dano emocional muito grande, muito grande. E por causa disso, eu não conseguia mais ser uma pessoa independente. Quando eu casei, eu vivi 15 anos casado com o pai do meu filho, e quando eu casei, eu não tinha, ele não me dava uma estabilidade boa, né? Porque ele estava sempre desempregado, aquela coisa, né? Mas eu tinha ele, né? Eu tinha ele. Então, quando eu me separei, né? Que não tinha mais condições de vivermos juntos, não tinha mais como, né? Que houve o divórcio, eu queria o divórcio, né? Era isso mesmo que tinha que ser, não tinha como continuar. Mas mesmo assim, eu sofri muito, não por eu amar ele, mas por eu não ter mais aquela como que eu vou dizer, estabilidade, aquela segurança, ainda que fosse falsa, né? Porque a neurose de abandono, ela faz você sentir uma segurança falsa, mentirosa, né? E eu sentia isso, né? Então, quando você tem a neurose de abandono, você tem a necessidade de ter alguém. Você não consegue ser independente. Você não consegue viver sozinha. Você sempre tem que ter alguém. E isso faz com que você se precipite e tome decisões antes do tempo, né? Decisões precipitadas, cometa erros na sua vida. Então, eu acabei com o meu casamento, com o relacionamento de 15 anos, e eu entrei tanto em pânico porque eu não sabia como que eu ia fazer a minha vida. Eu era jovem, gente. Eu podia trabalhar, eu podia, né, continuar meus estudos, mas não, eu entrei em pânico e eu só sabia chorar e entrava em depressão porque eu queria alguém, eu tinha que ter alguém. Então, eu me casei de novo e eu me precipitei, né? Dei um passo, porque a neurose de abandono faz você se sentir muito carente, né? Pelo fato de você ter a necessidade de se sentir protegida,
né, amparada, você se torna vulnerável. Vulnerável sentimentalmente, emocionalmente. Então, eu era muito, mas muito carente. E aí isso fazia com que eu me relacionasse com as pessoas e desse um passo muito, né, muito à frente do que se era permitido no momento. Eu não sabia me dar um tempo. Porque as pessoas que têm a neurose de abandono, ela não sabe esperar, ela não sabe ficar sozinha, ela não sabe, vou trabalhar, vou viver minha vida, vou viver com meus filhos, eu vou, sabe? Não, ela não. A vida dela se resume em ter alguém. Ela tem a necessidade de se sentir amada, protegida, ainda que seja uma proteção mentirosa, um amor mentiroso, né? Vamos colocar assim, um amor artificial, sabe? Uma proteção muito artificial, mas ela sente essa necessidade. Então isso atrapalha muito a vida da pessoa que tem neurose de abandono. Então, se você se encaixou nisso, se você ouviu esse vídeo e falou, nossa, eu sou assim, então procure ajuda, tá bom? Procure ajuda. Se quiser a minha ajuda, deixa um comentário, aperta o sininho aí, para quando eu fazer outros vídeos chegar, né, no seu celular, e dá o seu like se você gostou. Eu vou estar falando de uma forma bem simples para vocês entenderem, né? Eu vou estar explicando um pouco assim da minha vida, da minha infância. Eu vou estar falando das minhas neuroses, sempre contando uma história que vai se encaixar, né, no porquê daquela neurose. Então, a minha neurose de abandono foi por isso. Foi por causa da minha infância muito turbulenta, né, da atitude da minha mãe e depois da pessoa mais importante da minha vida no momento, que foi meu esposo atual, mas que na época foi meu primeiro namorado, meu primeiro relacionamento sério mesmo, né? E foi o abandono dele e o abandono da minha mãe. Então, esses dois fatores fez com que a neurose de abandono, ela aparecesse na minha vida e atrapalhasse muito, muito mesmo, né? Então, eu quero estar falando depois também sobre a neurose de angústia, viu? Amanhã vamos estar colocando um vídeo falando sobre a neurose de angústia e como eu descobri ela na minha vida, através de quê? Como foi, né? E o que eu passava, o que eu sentia, né, com essa neurose de angústia. Então acompanhe os nossos vídeos, que Deus abençoe a sua vida e devagarzinho nós vamos contando um pouquinho da nossa história e você vai acompanhando de uma forma bem simples, tá bom? Para que você venha entender. Um beijo e ei, escute, vale a pena estudar psicanálise.